cresçam naquilo que Deus tem para cada um. E para que eu possa crescer, eu preciso me alimentar. Quem não se alimenta fica raquítico, não é verdade? Então, é me alimentar da palavra, me alimentar de entendimento, me alimentar de conhecimento, né? Em nome de Jesus. Senhor, eu clamo a Ti nessa noite, que o Teu Espírito de revelação, de entendimento e de luz venha sobre cada mente, cada coração, trazendo à tona, Senhor, situações que precisam de transformação, Pai. Em nome de Jesus eu oro, oh Deus, para que espíritos familiares, ou espíritos que um dia cada um de nós pode ter aberto a porta para eles, Senhor, tenham a porta fechada, em nome de Jesus, Senhor, para que, oh Deus, haja o Teu crescimento, o crescimento que vem de Deus, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua cura, debaixo da Tua revelação, debaixo do Teu conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Voltando um pouco àquilo que eu já falei nas 2 semanas anteriores, a principal potestade, o principal espírito que opera indiferentemente na vida de todos nós é um espírito de incredulidade e de orfandade. Nós vamos passar a nossa vida inteira lutando com isso. Na hora da crise, será mesmo que você é filho de Deus? Filho de Deus passa por isso? Filho de Deus é humilhado, é pisado? Né? Onde está o teu Deus? Lembra dessa música? Onde está o teu Deus? Então, amém. Quando eu me identifico na cruz com o Senhor, e eu recebo a adoção de filha, eu tenho uma nova carteirinha de identidade. Né? E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, é um poder que nos envolve, de sermos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa nova identidade muda tudo. É um passaporte celestial. Se a gente quiser viajar para outro país, tem que ter um passaporte, não tem? Se eu quiser enfrentar o inimigo e expulsar da minha casa todo aquele inquilino que não paga aluguel, todo aquele que vem querendo até deitar do teu lado na cama, ou comer a sua comida, queimar o seu aparelho eletrodoméstico, né? Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Desde o princípio. Esse é o ministério dele e ele exerce com muita diligência. Ele não é preguiçoso. E ele nos observa de dia e de noite. Sabe, ele observa quando você se arruma, ele te observa quando você fica de nariz em pé. Olha lá, ó, filho de Deus, ó. Olha só a atitude dele nesse lugar, com esse povo, com essa gente. Olha lá o filho de Deus, desprezando o mendigo, desprezando o pobre, fazendo acepção de pessoa. Eu estou dando um exemplo. E ali, onde ele vê a nossa falha, ele vai nos expor. Ele entra naquele buraquinho pequeno ali, ele vem e vem para trazer rombo. Isso é fato. Então, quando Josué, substituindo Moisés, quis entrar, né, em novas terras, conquistar novas cidades, ele mandou à frente espias. O que os espias tinham que fazer? Observar a terra. Eu quero aqui todo mundo comigo. Pensamento, olhar, tudo aqui comigo.
Isso aqui não é para beber. O que eu vou explicar hoje é para quem quer. É para quem quer. Ser curado na alma, ter uma terra frutífera para Deus, é para quem quer. Deixar o homem velho para trás e ser nova criatura, é para quem quer. E para eu ser nova criatura, eu tenho que jogar o velho fora. Ora, nós somos fruto de uma família que tinha estrutura de hábitos, que tinha seus ídolos, que tinha seus deuses, que tinha as suas feiuras dentro de casa. E é tudo isso que nós vamos estudar hoje, o que não vai nos ajudar. Hoje nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. Quando eu vou para um mato, pastor Guilherme de vez em quando vai lá para capinar lá o terreno. Tem que botar bota, tem que ir paramentado, porque sai machucado. Eu fui a parar lá uma árvore lá em casa de coisa aqui, como é que eu fiquei? Existem guerras com demônios que muitas vezes nós travamos, como filhos de Deus mesmo, que nós saímos machucados. É quase que uma luta corporal. São ataques malignos. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos mapear a nossa terra, a nossa família, o nosso coração, pontuando portas que eu vejo que na minha família alguém abriu e demônios trabalharam nelas, e portas que um dia, ou por ignorância, ou por amor ao pecado, eu abri e me atrapalharam e me prejudicaram. E hoje é dia de quê? De eu visualizar o meu terreno, a minha terra, a minha vinha. A palavra de Deus fala isso, que cada um tome conta da sua vinha. Eu preciso olhar a minha vinha. Nós temos olhos muito prontos a olhar a vinha do vizinho. Não é verdade? E olha lá o fulano, sei o que é o Beltrano. Não. Examine-se o homem a si mesmo. E não julgue a ninguém. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Eu não posso fazer o meu vizinho crescer, mas eu posso crescer buscando o Senhor, buscando a palavra, buscando entendimento, buscando sabedoria, trancando as portas da minha casa, da minha família, para espíritos malignos não virem para nos matar, roubar e destruir. Então, quebrando maldições. A palavra de Deus chama Satanás de príncipe desse mundo. Chegou o momento de ser julgado o mundo. E agora o seu príncipe será expulso. João 12:31. Depois eu vou colocar os textos no zap para quem tiver interesse. Há uma trilogia satânica utilizada para seduzir os homens. Que trilogia é essa? O que atrai muito você e eu e qualquer um que ande na carne? Sucesso. Todo mundo quer ter sucesso. Sucesso, dinheiro, bens, beleza. Uma coisa está muito ligada à autoridade no natural. Ter pessoas para você mandar. Tudo isso nos atrai terrivelmente. Mas Deus deseja que nós crucifiquemos a nossa carne e nós nos voltemos para Deus. Né? Arrependei-vos, crede no Evangelho. Sabe, que a gente possa buscar as coisas do alto e não as coisas desse mundo. O prazer e o poder. Você vê, às vezes, homens de Deus tremendos, que Deus usa com tanta unção. E, de repente, eles se corrompem e começam a ficar ricos. Começam a ganhar dinheiro. Aquele carro simplesinho já não serve mais. Ele tem que ter um carro blindado, né?
com estofamento de couro, ele tem que competir com o pastor que é da outra igreja que também é próspera. Ele tem que andar num meio, né? Eu lembro de uma pessoa que se converteu na nossa igreja lá do Rio, muito autêntico, um nordestino simples, que um dia eu estava pregando, ele olhou minha aliança e falou: a senhora é a única pastora que eu conheço que tem aliança fina. Eu ri, porque ele estava acostumado a ir em lugares onde os pastores ostentavam ouro, joias largas. Vocês entendem? Que era... Isso acontece? Eu estou inventando. Isso aconteceu na minha igreja. Ele veio para mim, muito simples, e falou: a senhora é a primeira pastora que eu conheço que usa uma aliança fina. Né? Eu falei: e ela já tem bastante tempo aqui, eu só não quero que ela se rompa. Porque não é a grossura da aliança que vai determinar o peso dessa aliança, a fidelidade dessa aliança. Então, nós temos que saber que essas coisas podem nos corromper. Que a gente não pode ser, né, como Esaú, que trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha, por uma comida. Ele tinha ali uma herança benigna, maravilhosa, mas ele preferiu dar primeiro valor à sua necessidade carnal. Quando a gente dá mais valor e se alimenta mais na carne do que no espírito, com certeza nós vamos ser comidos, tragados por demônios. O princípio é o mesmo para todos, para todos. Para todos, pode ser pastor, apóstolo, bispo, papa. Se não obedecer a palavra, se não se mantiver fiel, nós vamos perecer. Por isso que nós precisamos desse entendimento, né? O Deus desse século, 2 Coríntios 4:4 diz isso: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz. Muitas vezes, se a gente der lugar, ele não vai cegar só o entendimento do incrédulo, vai cegar o seu e o meu. E você vai adotar sofismas. O que é um sofisma? O sofisma é uma atitude carnal, mas que eu tomo como espiritual, como eu fico tranquila. Não, isso é possível, isso pode. Não, a minha igreja pode, a minha igreja deixa. Fala. A espiritualidade é uma busca permanente, constante de santidade. Ah, sim. Se a Bíblia fala: ouvi os vossos pastores e obedecei-lhes, né? Ouvir a palavra. Ah, sim, sim. É isso que eu estou falando. Adotam práticas de sofisma. Ah, eu nem sabia que ele estava botando o texto. É para crente, não, é para crente. Dos que não creem. Para que não vejam a luz do Evangelho. Quantos não criam na ressurreição? Estavam ali, mas não criam na ressurreição. Né? Paulo chamou a atenção várias vezes. Né? Às vezes a gente pode estar vendo o Espírito Santo manifestando, como manifestou aqui na igreja, alguém está ali caído pelo poder, está uma ação do Espírito, gerando uma cura, gerando um entendimento. Você está olhando de rabo de olho: será que isso é de Deus? Será que é o quê? É Beelzebu? Jesus, né, foi questionado, alguns chamaram Jesus de Beelzebu, né? Então a gente tem que ter muito cuidado.
Então, nascemos numa família que já nos delega heranças espirituais. E essas heranças, muitas vezes, hoje a gente vai frisar um pouco em heranças malignas para a gente se livrar delas. Vamos arrancar o mato, vamos arrancar os espinhos, arrancar aquilo que não vai nos ajudar, mas vai nos atrapalhar. A palavra diz: visitarei a iniquidade, a maldade, o pecado repetido. Por que que aqui o autor fala em maldade? Na minha Bíblia comentada, fala em maldade, porque a iniquidade não é um pecado que você comete sem querer, não é um escorregão. A iniquidade é aquele pecado que te persegue e que você, de uma certa forma, alimenta, que você o mantém ali ao seu lado, né? Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas usarei de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 25. Nós temos aqui, foi feito em Brasília, pelas comunidades, um estudo dos principados. Foi um grupo grande, que era um grupo que trabalhava com quebra de maldição hereditária, e eles foram pesquisando, foram estudando, foram mapeando, e se chegou, eu fiz esse seminário lá em Brasília, com a pastora Ana, pastor Robson, Lúcia Rodovalho, que foram dos iniciantes das comunidades, né? Que hoje tem Sara Nossa Terra, Fonte da Vida, né? Então, esse estudo foi feito e foi ali preenchido com muitos exemplos vivos de pessoas que viviam debaixo dessas maldições. E o primeiro grande principado, o que é um principado? É um governo, é um príncipe, é um governo de demônios que vem para lançar feridas. E esse principado principal aqui se chama o principado de abandono, que é sinônimo de orfandade, né? Quem é abandonado fica como? Fica órfão. Esse principado de abandono, ele gera muitos filhotes. Ele gera rejeição, ele gera revolta, ele gera insegurança, ele gera medo, ele gera narcisismo, porque uma pessoa abandonada, ela fala: ninguém vai cuidar de mim, então eu que vou cuidar de mim, é tudo para mim, por mim e para mim. Entendem? Então, glória a Deus, eu ia pedir, não foi carne nem sangue que te revelou? Ô, glória! Então, esse principado de abandono, ele atua fortemente nas emoções. Satanás sabe que as emoções podem nos vencer. É por isso que ele é especialista em ferir as nossas emoções. O principado de abandono, ele pode entrar em qualquer fase da nossa vida. Na minha vida, eu sei que eu passei pela saída do meu pai da Espanha para o Brasil. Depois eu passei, com 5 anos, ter que enfrentar um colégio interno, onde eu pensei que eu ia ficar com meu pai e a minha mãe, eu fiquei sem nenhum dos dois. Ali entrou um principado de abandono. Mas na vida de várias pessoas, ele entra, às vezes, em palavras proferidas pelos pais. Eu não queria você, eu queria uma filha. Ah, eu não queria, poxa, não queria você, eu não queria um filho, vamos dizer, técnico de televisão. Queria um filho que fosse engenheiro, queria um filho que fosse médico. Aí o filho olha para o pai. O que significa isso? Rejeição. Não aceitação. Te boto para lá porque você não satisfaz a minha expectativa. O espírito de abandono, ele vai semeando, às vezes, antes do ventre.
antes do ventre. Desde o ventre e até antes, né? O casal não tem expectativa de ter neném. Tem muitas mulheres hoje que não querem ter filho, que acham que dá trabalho, dá despesa, que vai ter uma vida melhor sem filho, né? E aí, de repente, engravida. Não, era para ter engravidado. Por que né, eu engravidei? E, às vezes, vai levando a gravidez, a criança já nasce num lar onde ela não é bem-vinda. Às vezes, porque o casal está com problema financeiro, aí fala, engravidei numa péssima hora, não devia ter te tido, você já pesou a família. 3, 4, 5 filhos. Gente, nós sabemos que isso existe. Não é verdade? Para que eu preciso de mais um filho? Eu não tenho mais um quarto, o espaço já é pequeno aqui, né? Veio atrapalhar a nossa vida, veio para nos dar muita despesa. Espírito de rejeição, espírito de abandono. Eu tive uma discípula que ela se comunica comigo até hoje, que é muito bonita, loura, de olhos azuis, e ela engravidou. E aí um dia ela passou mal durante a gravidez, foi ao hospital, fui lá visitar ela. E Deus colocou no meu coração, ela esteve aqui há poucos dias na minha casa, pastor Guilherme e a pastora Raquel estiveram lá com a gente, e ela relembrou que eu tinha dito isso para ela. Eu falei para ela, não espere que o seu filho, ela já sabia que ia ser um menino, seja louro de olho azul, porque você tem um marido moreno, branco, ele é português, mas que não tinha olho azul. E a gente sabia que ela supervalorizava aquela lourice e aquele olho azul. E eu disse isso para ela, não espere isso dele. Então, muitas vezes, nós criamos expectativas a respeito dos filhos que vão nascer, né? Mãe que quer muito uma menina, pai que quer muito um menino, aí chega na hora, é outro sexo, não é aquele que você desejava, que você queria. Né? Por isso que eu sempre falo com as grávidas, entrega na mão de Deus. O que vier vai vir para a glória de Deus. Vamos acolher, vamos amar, vamos aceitar. Esses primeiros anos de vida, esse acolhimento, ele é fundamental para a autoestima da criança. Eu não sei se vocês sabem, mas a psicologia diz isso, que quem gera autoestima no filho é o pai. Não é a mãe. É interessante, né? Quando li isso, fiquei revoltada. Falei, como assim? É o pai, não é a mãe? A mãe se desvela, né? Dá tanto carinho e cuida. Mas eles registram que uma rejeição de pai é uma coisa muito forte. Marca profundamente a vida de uma criança, de um ser. Nós cuidamos também de um rapaz que ele estava para casar. O pai dele tinha quase a estatura do pai do Guilherme, um homem altão, forte, e ele baixinho, magrinho. E o outro irmão dele, ele tinha um irmão que também era alto e forte. E a vida inteira o pai preferiu o alto e forte, e ele achava que não ia dar para nada. E ele não conseguia mesmo ficar em emprego. Ele tinha tanta insegurança, que ele não tinha apanhado o diploma de 2º grau. Eu e Juan tivemos que ir com ele, né, Juan? Está sabendo, está lembrando? Esse caso nos marcou muito. Orando por ele lá em casa um dia, ele teve, não sei se vocês sabem, mas isso existe, ele teve uma regressão emocional. Ele foi aos 3 anos de idade, falando igual bebê, e repetindo aos prantos um adulto, você imagina, um adulto que visita a sua infância pelo poder do Espírito Santo, e ele começa em prantos a dizer, meu pai não me ama, meu pai não me quer, meu pai só ama o fulano. E aí a gente ministrou, até hoje, arrepiei, porque são coisas tremendas que marcam e que são reais. Vocês arrepiaram também, foi muito forte, muito forte. E aí, esse rapaz
Foi ali, ele recebeu aquela cura daquele... Nós oramos, ele perdoando o pai, que a única saída para cura de trauma é perdão. É atualização da dívida e perdão. Não tem outra coisa. Esse é o remédio. Por isso que muita gente fica em terapia há anos e alguns psicólogos sabem, mas outros não ensinam a ministrar perdão. E a pessoa fica lá 8, 10, 20, 40 anos na terapia e aquele trauma não é resolvido. Por quê? Tem que passar pelo caminho estreito do perdão. Porque perdão é um caminho estreito, não é verdade? Sabe que um dia Deus me revelou, não li isso em livro nenhum. Se vocês acharem, vocês me mostrem. Por causa de eu ser professora de português, eu acho, Deus usa tudo na vida da gente, né? E aí eu estava preparando um estudo sobre perdão e eu tinha dado aumentativo para a 5ª série da minha escola, do ginásio. Aí eu falei, gente, perdão é aumentativo de perda. Perda é uma perda enorme que você vai jogar fora. Estão entendendo o que eu estou falando? Você precisa perdoar uma coisa que te feriu, que te magoou, uma perda gigantesca. Né? E aí você vai rasgar aquela dívida da pessoa, vai perdoar e vai abençoar aquela pessoa que te deixou naquela situação. Esse príncipe se chama príncipe de abandono. Ele é auxiliar do príncipe de orfandade, daquele que vem nos dizer que Deus não é nosso pai e que ninguém nos ama. Esse principado, ele é responsável pelos suicídios. A pessoa tenta agradar o pai, a mãe, né? Eu não sei se cheguei a comentar com vocês, nós estamos orando por um menino lá de Minas, de 16 anos, lutando com problemas de sexualidade, se atira da janela do 6º andar. Mãe, mulher de oração, mulher séria. Gente, ele não morreu. Ontem, anteontem, ele saiu do CTI, está andando. Magrinho, porque já está quase 15 dias essa guerra. Como alguém cai do 6º andar e não morre? Eu não sei, não bateu em fio, não tinha nada embaixo para segurar. Fez cirurgia, quebrou várias coisas que eu não sei detalhadamente. Está todo mundo que é do grupo de oração lá de Minas orando por ele. Né? Quando Deus tem um propósito com alguém, gente, é o impossível que acontece. E por que a gente está trabalhando dessa forma? Pastor Guilherme falando muito sobre o agir do Espírito Santo, porque nós estamos entrando num tempo de tanta coisa difícil, socialmente, familiarmente, que nós vamos precisar andar no Espírito. Se a gente não estiver andando no Espírito, a gente vai brigar com todo mundo. Nós vamos ser, para a sociedade, ETs, pessoas que não tem nada a ver para eles. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O Evangelho já sempre foi loucura para aqueles que não creem. Então, é necessário que a gente cada vez mais busque a palavra, creia e se estribe, não no nosso próprio entendimento, como dizem Provérbios, mas se estribe na palavra e no Senhor. Se estribar é ficar firme ali, né? Vocês não são do tempo do bonde, mas o bonde tinha um estribo. Você pegou bonde? Não, só lá no Rio. Aqui não chegou a ter bonde. Hein? Carmo? Não, mas eu estou falando que a pessoa adorava andar no estribo. Segurar o estribo do trem, você, em vez de sentar, você andava no estribo e achava que ali era seguro, né? Só que não é, né? Não é. Se estribar no próprio pensamento, na sua inteligência, no seu saber, pode parecer para o intelectual que é uma segurança, mas não é.
Porque, de repente, acontecem coisas sobrenaturais que a pessoa não vai dar conta. Não vai dar conta. Então, conhecido como Damião, esse principado libera forças e poderes que geram abandono, rejeição e dá filhotes como a amargura, o ressentimento, a solidão, a tristeza, o isolamento. Uma pessoa abandonada, ela não quer mais contato, porque ela tem medo de ser rejeitada novamente. Ela não está pronta para ter um relacionamento amoroso. E se ela se decepciona, então fica um abandono em cima do outro. Vocês sabem por que tem tanto feminicídio? Porque tem muito homem que passou por abandono. Ah, é machismo. Não é só machismo, é também. Mas não é só machismo. É porque a pessoa já passou por vários abandonos e agora a esposa diz a ele que não quer mais ele, porque vai ter outro. E a pessoa não resiste. Né? Porque uma pessoa que passa por abandono, ela tem tendência, quando ela se relaciona, a idolatrar aquela pessoa. E ídolo é assim, você bota no pedestal, mas se ele te frustrar, você mata, você quebra. Né? Idealiza, quebra, idealiza e quebra. Por isso que a nossa atenção maior tem que ir direto para o Senhor. E quem passou por abandono tem que ter muito cuidado na hora de querer namorar ou se ligar em alguém. Antes tem que ser preenchida em Deus, porque senão vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar zebra, né? Então, insegurança, impaciência, separações familiares em sequência, solteirices familiares. Eu conheci uma família que até me gerou no espírito, orou muito por mim, uma família de pastores, que eram 5 irmãos homens, 5 irmãs mulheres. Os homens todos casaram. As mulheres, só uma, que é a minha mãe na fé, casou. As outras 4 ficaram solteiras. Sabem por quê? Porque a mãe passou a vida inteira falando mal dos homens, embora ela tivesse um marido maravilhoso. Só que por ele ser pastor, e no interior de Manaus, ele muitas vezes não tinha dinheiro para fazer um bolo para os filhos, para as filhas, mas ele comprava os remédios, levava para quem estava doente, uma região muito pobre. A mãe falava, melhor, tanto filho, melhor ficar solteira. Ela era uma mulher de Deus, acreditem. Nós podemos ter essa, sabe, nós não somos uma coisa só. Ela orou por mim quando eu estava grávida da Raquel, que a médica queria que eu abortasse porque eu tive rubéola com menos de 2 meses. E eu fui na casa dela, que a gente fazia faculdade junta, eu e a filha. Ela, batista tradicional, botou a mão na minha barriga e falou, olha, Jesus já curou essa criança, vai ser a menina que você tanto quer. Eu brinco que ela foi a minha ultrassonografia, que nem existia naquela época. Há 40 e poucos anos atrás não existia ultrassonografia. Ela profetizava, ela orava, ela era uma bênção. Mas ela gerou inconscientemente, não foi de propósito, com certeza, esse entendimento nas filhas, que era melhor ficar solteira do que casar para se encher de filho, de trabalho, de preocupação, né? Isso acontece. Isto acontece, né? E como que se explica? Como é que a mais nova casou? Que nós fomos a encontro de quebra de maldição e ela queria muito casar. Ela queria muito. Ela ia lá em casa, ela ia dormir comigo e com o Juan. Ela vai ouvir depois que ela tenha acompanhado.
E ela falava, vocês têm que orar por mim, eu também quero ter um casamento como o de vocês. Eu não quero ficar solteira, eu amo casar, eu quero ter filho, eu quero ter minha casa. E Deus honrou ela de uma maneira tremenda. Ela tem um maridão, que é o doutor Ismael, vocês vão conhecer um dia, que é cardiologista, ele é um homem paciente, um homem amoroso, um homem de Deus, né? Porque Deus faz isso, ele faz com que o solitário habite em família. É Deus, tudo que a gente precisa buscar, vamos buscar na palavra e no Senhor, porque Ele pode todas as coisas, né? Outra coisa que esse espírito de abandono pode gerar é desânimo, preguiça, sentimento de desamparo. Já que ninguém me ama, eu vou ficar aqui mesmo deitada, não quero fazer nada. Depois vocês vão mapeando, vão identificando o que tem na vida de vocês, que parece que não é nada, né? Mas é aquela cobrinha miúda que pode abrir rombo e pode, né, desfazer muitas coisas, muitas coisas. Desmerecimento, dor, derrota, fraqueza, às vezes arrogância. Você foi tão humilhado e abandonado que você fica de nariz em pé como defesa, para esconder a rejeição, para dizer que você é muita coisa, né? Mentira, ganância, avareza. Eita! Então, esse é o primeiro principado, né? O segundo principado já é outra área agora, chama Asmodeus, trazendo cadeias na área da dependência sexual, vícios sexuais, trazendo apetites que irão nos aprisionar. Asmodeus é quando você transfere para o sexo como se fosse uma divindade, algo que você não pode viver sem, algo que é compulsivo, algo que você não controla, que você não domina, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, indiferentemente. Você pode ser casado com a Miss Brasil, né? Mal falando, mas passa uma mulher bonita, você não resiste, você olha, você cobiça, né? A gente está vendo aí nos jornais, né? Homem famoso, casado com uma mulher linda, está preso, né? Do nosso time do Brasil, né? Por abusar de duas moças. Vocês não têm visto, não? Ninguém sabe. Sabe, né? Então, aí você pensa, cara, o cara é cheio da nota, famoso, estragar a vida porque não resistiu por ter visto uma moça numa boate, né? Então, é esse príncipe aí, Asmodeus. Às vezes vocês não veem isso na vida de vocês, mas vocês veem no pai ou na mãe. Uma pessoa que se rende rapidamente por sexo. É a fraqueza, é um principado que a gente precisa desalojar, fechar a porta. A Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E o que nós desligarmos será desligado. Em nome de Jesus. Eu jejuei hoje, à tarde, eu quebrei na hora, 1 hora, à tarde eu estava ali orando por vocês, pela reunião, e veio um peso na minha cabeça, uma dor tão forte. Eu sei que há pessoas aqui que Deus quer libertar. Não foram as que ficaram em casa, não, são as que estão aqui. Que Deus quer fechar portas, que Deus quer libertar, que Deus quer te dizer que você pode sim, que você pode dizer não para o inimigo. O terceiro principado, que também se infiltra na família,
É o principado de Mamon. Vocês já ouviram falar nesse príncipe? Isso, o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males. Então, tem famílias que a pessoa idolatra o dinheiro, né? Ah, eu nasci pobre, mas vou casar, eu tenho que arrumar uma mulher rica. Eu já ouvi isso. Eu dei aula em curso normal, as meninas falavam, eu quero um marido com muito caráter e muita personalidade. Elas brincavam, mas no fundo, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Eu ainda mexia, eu falava, gente, rico quer casar com rico também, que rico não quer casar com pobre não, só na novela. É só na novela que rico casa com pobre. E é tão gostoso a gente conquistar as coisas juntos, né? Eu era pobre, meu marido também, né, amor? Nosso paletó era de uma lista só. Mas nós construímos família, compramos nosso primeiro apartamento, depois compramos o maiorzinho. Agora, na velhice, construímos a nossa casa, tudo com muito suor, com muito sacrifício, né? Hoje, meu filho mais velho, ele não sabia, ele falou, mãe, tu ganha mais ou menos quanto, hein? Aí ele me olhou, eu falei, não, líquido, né? Tem o plano de saúde, tem as despesas do dia a dia. Falou, mãe, como tu conseguiu construir essa casa? Falei, tu conversa com Deus, que Ele vai te explicar como. Não, gente, muita coisa Deus moveu. Claro que eu fiz hora extra, claro que a gente deu o nosso parte de sacrifício, óbvio que nada, não foi herança, sabe? Não tive ajuda de pai e de mãe, que também nunca tiveram dinheiro para nos dar, foi tudo ali, suado. Foi tudo ali, conquistado, né? Com a bênção de Deus e dizimistas que sempre fomos, para a glória do Senhor, que não é favor. Ser dizimista não é favor, é bênção para nós que somos. Para nós que somos. Eu olho assim, eu falo, naturalmente não teria condição de ter alcançado o que nós alcançamos. E tem uma coisa, quem nos conhece, Rafael mesmo falou, aqui parece casa de rico, vocês compram as coisas, falam comida. Você deve gastar muito dinheiro de comida, né, mãe? Eu falei, sim, gasto, claro que gasto. Ainda mais quando você está aqui, que toda hora você come, né, come bem. Brincadeira de mãe com filho, né? E come bem, a gente aumenta, mas a gente não chora. Sabe o que a gente dá? Não, a gente não chora, não chore. Não chore, alimente os filhos, alimente os amigos, quem chega, sabe? Eu aprendi isso com meu pai, que não era cristão. Chegava gente da Espanha, que não tinha ainda emprego, nada, ia lá para casa. Depois crescia, abandonava, e ele não estava nem aí, não ligava. Minha mãe, às vezes, ficava chateada. Mas ele... Coitado, ele não tinha nem o que comer, nem onde dormir, nem não sei o que, chegou com a mão na frente e outra atrás, como se diz. A herança benigna. Nós temos heranças benignas e temos heranças malignas. Vamos ficar com o que é bom e vamos jogar fora o que é ruim. Sabe o que eu aprendi nesses anos todos? Que nós deixamos de ser abençoados por aquilo que nós retemos. Deixamos de ser abençoados por aquilo que nós retemos. Deus fala contigo, dá essa oferta. Vai me fazer falta. Como que eu vou chegar no final do mês? Isso tudo? Não. Aí, chega no final do mês, você está sem dinheiro. E quando você libera, é incrível. Você não teve oferta de ninguém, o salário é o mesmo, e você conseguiu fazer as coisas, né? O Juan falou comigo, como que a gente juntou dinheiro para fazer esse negócio aqui na frente? Aí eu falei, não sei também, o dinheiro, eu recebi um dinheiro atrasado do Estado de mais de 20 anos. Não foi só isso, porque esse mês foi tanta despesa que eu falei, vamos chegar
zerados. E isso não aconteceu, para a glória de Deus. Sabe? A gente precisa investir no reino e saber que o carpinteiro paga e paga bem. Carpinteiro é o Senhor Jesus. Ele é pai, ele é patrão, ele é senhor, ele é provedor, ele é Jeová Jiré, aquele que provê todas as coisas. Tivemos vida fácil a vida inteira? Não, foi sempre ali, na dureza, mas foi sempre, né, Deus, ele mesmo, ele não dá nem para esbanjar, nem para faltar, ele é ali pontual, é o que você precisa, chega na hora. Caminha por fé que você vai ver que isso é real. Aleluia! Então, esse principado de Mamon, eu contando a vocês a minha história, eu falei, gente, tinha o meu avô que tinha esse principado de Mamon. Que eu fui falar sobre, né, a gravidez da minha mãe e tudo, que meu avô, você imagina, você vê uma filha tendo um filho que morre, precisando de dinheiro e não vai emprestar o dinheiro. Eu já dava. Eu não me prendo, não é que eu sou maravilhosa em doar, não. Mas eu não me prendo se eu tiver alguém que eu amo passando por uma coisa difícil, eu vou lá e dou. Sabe? Porque é assim o princípio de Deus nos ativar mesmo, né? Então, já orei, já quebrei, falei, Senhor, meu filho mais velho, ele é um pouco assim preso. Para sair dinheiro dele, não é fácil, não. Eu nunca falei isso, né? Aí eu falei, o que eu pensei que ele puxasse outra pessoa da família do Juan. Aí eu falei, não, na minha família também tem esse espírito de pão-durismo. Nós temos que orar. Pão-durismo, pão duro, aquele que... Você conhece essa expressão? Não, a pessoa... Pão durice, eu nunca ouvi essa palavra. Pão durice, não, pão durice. Ixi, pão durismo, é. Uma pessoa que pratica reter o dinheiro. Ela sempre acha que vai faltar. E esse também é um filhote do espírito de abandono. Sabe? Rafael passou por problema sério quando eu tive ele, porque eu tive psicose puerperal, eu não podia cuidar dele. Juan, muito amoroso. Minha irmã cuidou. Minha mãe. Mas a mãe é diferente. Juan mais chorava do que outra coisa. Depois ele brincou muito com os filhos, mas naquele primeiro mês que eu não lembrava nem do meu pai, nem da minha mãe, não foi coisa pouca não, gente. Eu sou milagre ambulante. Foi coisa seríssima. Foi coisa muito séria, sabe? Muito séria, que os médicos não tinham saída. Meu pai tinha uma prima que era muito rica, a dona da Barbosa Freitas, levou um ginecologista renomado lá em casa, o cara disse, não sei, nunca vi isso. A pessoa ter um neném e perder a memória, não reconhecer pai, mãe, marido, não sei. Teve a coragem de dizer, não sei, tinha bolsa de remédio lá em casa. Quem me curou? A visão de Jesus chegando. Eu cuido de ti, eu sou teu pai, eu sou teu Senhor, sabe? E ali ele me deixou como legado uma sede da leitura da palavra, um desejo de entrar no reino de Deus para valer, porque mesmo na igreja católica ali, na minha solidão, no meu abandono de colégio interno, eu ajoelhava ali e eu me entregava para Jesus. Eu orava sempre para Jesus. Embora tivesse várias imagens ali, sabe? Sempre eu orava para Jesus. E Jesus me encontrou. Como Jesus quer encontrar cada um de vocês e lançar luz nas trevas. Vai identificando. Eu vou colocar depois no zap, vai pontuando. Faz como eu, com tantos anos já que eu oro, quebrando maldição. Descobri agora que tem essa herança do meu avô, de pão-durismo. Sabe, de apego. E sabe qual foi o resultado de tanto reter? Ele perdeu as terras quase todas. Sabe por que perdeu?
porque houve aquele lugar, eles fizeram uma represa. Então teve que vender a preço para o governo, a preço de banana, preço que eles quiseram dar. E ele viu aquele trabalho de anos e anos e anos, indo embora, e ele não pôde fazer nada. Com certeza ele não tinha essa consciência. Mas é muito grave. A Bíblia fala para honrar o pai e a mãe. Mas ai também dos pais que provocam a ira dos filhos. Sabe? Que abandonam os filhos na hora da sua maior necessidade. A dureza de se ver desprezada por um pai e por uma mãe na hora que você tem um filho que morre, passando dificuldade financeira, é duro. O que a minha mãe passou foi dureza. Mas ela mal podia imaginar que isso trouxe ela para o Brasil, e só assim eu conheci meu esposo, né? Não ia ter Raquel para Guilherme. Né? Eu não ia encontrar herança espiritual, porque na Espanha não tinha. Então, Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Precisamos crer. Eu quero injetar fé em vocês, para abandonar toda a prática pecaminosa. Abandonar mesmo, sabe? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vale a pena. Vale a pena se santificar. Vale a pena dizer não para esses principados todos. O quarto principado é o de idolatria e bruxaria. Tem gente que nasce em casa que tem lá aquele altar, aquele demônio todo, né? E famílias que vivem na bruxaria. Ele pode perguntar, pode perguntar. Deixa ele, não tem problema. Sim, sim. Chama ele para vir para a igreja. Entendi. A gente tinha uma célula na vila onde a gente morava, que foi o nosso primeiro apartamento. Muita roupa de umbanda foi queimada lá. Hoje, sei lá, a gente podia até ser preso com essas novas leis, né? Livros de espíritas, muita coisa. Eu vi uma moça, cuidei de uma moça que veio da magia negra, da bruxaria, e com muita culpa, porque ela foi ajudar a mãe idosa no banheiro. A mãe caiu, eu não sei se as duas discutiram, e ela empurrou a mãe, e a mãe bateu com a cabeça no bidê e morreu. E ela teve que chamar a polícia, e a polícia foi ver corpo dele e tudo isso. Né? Se resolveu, porque foi na família, mas o peso de culpa que havia sobre aquela mulher era terrível. Terrível. Ela me contou isso chorando. Nunca tinha contado nem para o marido, nem para os filhos, nem para a família. Ela ficou com aquilo guardado, como se ela fosse mesmo uma homicida. Foi um acidente, mas um acidente que gerou uma morte de uma pessoa tão próxima. E o Senhor a perdoou, e ela entregou todas as roupas, entregou tudo. Ela até me deu uns álbuns antigos que eu guardei, que eu não ia ficar para mim, fotos muito antigas, e depois que ela passou daquela crise, eu devolvi. Eram fotos quase que históricas do Rio de Janeiro, que tinha guardado. E com muita foto de candomblé, de jogar rosa no mar, entendeu? E esse tipo de coisa, quando a gente queima a roupa, né, pega as imagens, mas esse tipo de lembrança eu não senti de Deus, porque eu não tinha só isso, tinha a imagem da família e tudo. Depois eu devolvi e falei, quando você sentir de Deus, você mesma se desfaz, né?
Mas esse principado de bruxaria, de idolatria, ele é muito forte. Muito forte. Quando eu me converti, Juan saía muito cedo, de madrugada, ele trabalhava no hotel com o pai. 3 horas da manhã ele estava saindo. Eu sempre ia para a janela despedir dele. E sempre eu falava, vai com Deus e Nossa Senhora de Aparecida. Quando eu me converti, porque eu era católica, nem tinha tanta fé assim em Aparecida, que a família é muito apegada, mas eu sempre falava isso. Aí depois eu falava, vai só com Deus. Aí, um belo dia, eu achei que eu já tinha jogado tudo no lixo, um belo dia, eu falo, creiam no poder do Espírito. Creiam no poder revelador do Espírito Santo. Não vamos desconfiar do que Deus está fazendo. Vamos mergulhar em Deus. Sabe? Porque é precioso. E passa se a gente não honrar. E aí, eu fui numa reunião da irmã Jandira, onde Raquel foi curada de câncer. E ela estava lá orando pelo povo, de repente ela fazia isso. Começava a orar, de repente ela dava uma palavra profética. Me olhou assim forte e falou, vai lá revirar teus livros, porque tem idolatria dentro deles. Me deu um susto. Eu tinha muito livro, sempre tive, porque era de literatura, e eu sempre gostei de ler, desde antes de passar para a faculdade. Aí eu fui procurar e realmente eu encontrei. Aparecida, Davi com carneirinho, santinho que a Igreja Católica faz, né? Peguei, fui achando, fui catando meus livros todos, joguei fora. Por que será? Por que será que o Espírito Santo teve essa delicadeza e esse trabalho? Porque é bom ou é porque é porta aberta? Minha família é toda idólatra, até hoje. Eu tenho sede de ir à Espanha, porque minha irmã já teve diagnóstico médico de que ela pode morrer a qualquer momento, que o coração dela não aguenta essa mesa cirúrgica. E eu preciso, já orei por ela, muitas coisas Deus já fez pelo telefone. Meu cunhado foi curado de câncer no estômago. Acredite se quiserem. Orei assim, de púlpito, a gente na igreja, falei, bota ele aí. A igreja concordando, eu confio muito na oração como igreja, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Né? Ele já foi curado de cirrose no fígado. Um dia minha irmã estava lá com ele, eles tinham um bar, e ele vomitou sangue de encher o bar, assim, dos clientes saírem correndo, de ter que ir para o hospital de ambulância. Foi curado pelo poder de Deus, nunca mais teve nada, não se fala em cirrose. Eu fico lembrando a minha irmã, você lembra daquela vez? Ah, não, eu lembro, porque às vezes parece que eles esquecem, que o inimigo cega o entendimento, para que a pessoa lembre das coisas que Deus faz por nós. Como a gente esquece rápido, não podemos não, temos que trazer à memória aquilo que Deus é, do que Deus faz. O quinto principado é o principado de Ários, é o principado de violência. Vocês já viram que há famílias que são violentas, que elas conversam, tem um outro nome que a psicologia dá, cismáticas, elas são unidas na briga. Vai você entrar no meio da briga, e berram, e gritam, e se xingam, desce o barraco, um fala mal do outro, mas é entre eles, né? Não se mete. Chama de principado de Ários, que vem do povo ariano, povo lá da Europa, daquele lugar gelado. Esse principado de violência, ele traz homicídios na família, ele traz feminicídios, mortes em sequência. Esse principado, ele governa em muitas famílias lá do Nordeste, que você vê que um matou o outro por causa de terra, aí o outro vem e se vinga, né? E isso está ali entranhado na família.
É um sofisma também. Eles acham que se alguém matou alguém da família deles, eles têm o dever de matar alguém da outra família. Fala. Eu vou botar no zap. Eu vou botar no zap tudinho, com os exemplos e tudo, né? Olha, há famílias fortemente visitadas por mortes em sequência. Vocês viram essa família que agora mataram 6 pessoas na mesma família por causa de terra? Criança, 3 crianças, tocaram fogo no carro. Jesus, eu falo, Principado de Ares aí. Chacinas, vem de quê? Principado de Ares. Esse principado de violência ele é muito operante no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos estados mais violentos do Brasil. Esse principado foi tomando, foi subindo favelas e também hoje está no Rio inteiro, né? Visitadas por mortes em sequências, assaltos, homicídios, esfaqueamentos, acidentes mortais, chacinas, contendas intermináveis. É necessário romper com esses principados, colocando entre a sua vida e a deles o sangue do Cordeiro e o sacrifício de Jesus na cruz. Pedir perdão a Deus por pecados geracionais e entrar na posse da herança dos filhos. Aleluia. Por que esses principados governam famílias inteiras? Por falta de conhecimento da palavra, por desobediência à palavra, por desobediência às vezes aos pais. Filho rebelde, preste atenção, morre cedo. Filhos que desonram os seus pais, eles morrem cedo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e se prolonguem os teus dias na face da terra. Quando você honra o teu pai e tua mãe, aumenta lá um dia de vida no calendário. Pensa nisso, que isso te estimula. Ah, meu pai não merece, minha mãe não merece, mesmo assim faz. Sim, meu marido já está sinalizando, eu vou ouvir o pastor. Se ele deixar, eu estou acabando. Mas, e eu vou também, ele é meu filho também. A ampulheta está aí? Não, isso aqui eu não posso cortar. Eu ia falar muito sobre rejeição, está pronto, deixa para a semana que vem. Né? Porque aqui a gente pegou os 5 principados. Vocês precisam identificar e saber que isso existe. Quando uma coisa se repete muito na vida de uma família, tem demônio ali operando, pode ter certeza. Nós atendemos, tem uma professora que se converteu comigo, mãe daquela moça que teve aqui no domingo, a aula. A Rita. Quando eu conheci essa professora, ela tinha acabado de ficar viúva. O marido dela, ele ensinava as pessoas lá no colégio militar, ele era instrutor de moto. Aí um dia a gente trabalhava na sala de leitura junto, aí ela falou, depois do 7 de setembro eu vou com o meu marido, agora esqueci o nome dele. Ele estava sempre junto, agora já não lembro. Eu vou com o meu marido para Cabo Frio, que eles sempre iam para Cabo Frio. Alugavam casa e iam para Cabo Frio. Aí ele ia fazer essa demonstração, passar a guarda, e depois eles iam viajar. De repente, ela me liga. Eu estava em casa, era feriado, 7 de setembro. Mercedes, ora por mim. Eu falei, o que houve? Meu marido caiu da moto, bateu com a cabeça no único lugar que não poderia bater. Está no hospital, está no CTI, e o comandante dele me ligou e disse que é grave. No dia seguinte, ele veio a óbito. Foi muito rápido. Essa moça que vocês viram aqui tinha 1 aninho. Vocês veem há quantos anos que a gente se conhece.
tinha 1 aninho. E aí foi o marido. A gente trabalhando junta ali. E ela, todo dia ela chegava, os olhos dela eram uma poça de sangue. Aquilo me, sabe, deixava meu coração muito partido. Era muita dor. De repente, sai no jornal, o único irmão que ela tinha, não tem mais, morreu. A esposa, ele era dono da fábrica Almar, lá em Minas, de alumínio, panela. E ela foi, a esposa dele pediu ao irmão dela, que trabalhava nos caminhões com o marido, para simular um enguiço, chamar o marido dela onde ele estava enguiçado, e ali ele mataria o cunhado. E assim foi feito. No início, ninguém sabia, achava que tinha sido algum bandido, assalto, alguma coisa. Depois foi descoberto. Eu até fui com ela ao julgamento, a cunhada foi condenada. Depois foi tudo sendo aos poucos descoberto. Segunda morte. Marido, único irmão. Depois a gente estava... Eu levei ela comigo para uma outra escola que eu fui diretora há 5 anos, João Alfredo. Estava precisando de uma vaga, ela estava numa escola, não estava muito bem. Aí eu falei, então vamos lá trabalhar comigo. Ela foi. E foi de Deus, que nesse dia ela estava lá comigo. Aí ligaram do quartel. O filho dela, que hoje é tenente-coronel e coordena um quartel em Osasco, eu acho que eu falei, né? É em São Paulo. Ele estava no sul, agora está em São Paulo. E aí ligaram para ela, ele também estava muito mal, tinha vindo de ele bebia quando ia para a festa, com muita responsabilidade no militar, mas ia para a festa, bebia, porque tinha muito abandono, tinha a questão do pai ter morrido, várias coisas. E aí... Eu falei com eu era adjunta, não era diretora geral. Falei com a diretora principal e eu tinha turma também. Falei, eu vou com ela, porque como eu vou deixar ela sozinha com o filho indo para a CTI e tudo? Aí ela permitiu, lá fui eu com ela. Aí fomos, ele estava num lugar isolado ainda, ensanguentado, mal. Comecei a orar por ele em línguas, ungi ele todo. Deus deu livramento. Ele até me deu as fotos do carro, deve estar lá em casa. O carro, você olhava e você falava, não deu para salvar ninguém. Não é possível. Entre esse acidente do William e a morte do irmão, eu orei com ela por quebra de maldição. Foi assim, ela aceitou Jesus comigo, mas não ia para a igreja. Foram 8 anos orando e evangelizando ela. Ela acreditava, mas tinha algumas práticas de vida que ela não queria largar. Ela achava que ir para a igreja teria que mudar de vida, e teria, com certeza. Então, demorou. Hoje ela é pastora na Academia da Fé. Ela coordena, dirige o grupo de mães Déboras. Ela é a líder do Ministério das Déboras, né? Deus faz. Mas como eu estou falando de principado de violência, eu falei com ela, Rita, você tem que procurar na sua família quem abriu a porta para tanta morte. Só acontece morte numa família, a Bíblia fala, não se engane o homem, tudo aquilo que ele semear, isso ele colherá. Falei, alguém abriu essa porta de morte e de violência. Quem foi? Aí ela me contou que era o irmão do marido dela, que durante a ditadura, nem sei se posso falar isso assim publicamente, já passou, matou muita gente, né? E o sobrenome dela, do marido, ela evitava usar, porque no meio militar as pessoas conheciam. Aí nós oramos, ela renunciando, fechando aquela porta, se vê. O cunhado fez isso, série de mortes. O marido morreu. O diabo, gente,
Ele não deixa barato, não, ele cobra. Ele cobra. Ele incita você a pecar e depois ele te cobra. E ele te rouba. Naquela área que você pecou, ele te rouba. Eu falava sempre com meus alunos, tira uma borrachinha dele que amanhã vão tirar teu estojo. Essa é a prática de Satanás. Você faz uma coisa pequena, mas ele vai trazer multiplicado. Aquilo vai dar filhote. Aquilo vai crescer. Por isso que é importante a gente se arrepender. Por isso que é importante quebrar maldição. Por isso que é importante fechar a porta de demônio que já existiu na família, ou que ainda exista. Renunciar e falar, Deus, para a minha vida eu não quero. Meu DNA é novo. Eu estou firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Eu sou filha do Deus Altíssimo. O Senhor a ninguém mata. E nós fizemos essa quebra entre uma situação e outra. Nós fizemos essa quebra. E ele se salvou milagrosamente. Deus poupou a vida dele. Logo depois, tudo se multiplica. Logo depois, ela me liga de novo e fala, Mercedes, me ajuda em oração. Eu falei, por quê? O William, o comandante dele, que ele estava ainda no começo, pediu para ele fazer uma incursão numa favela muito perigosa. Eu agora não lembro onde foi, lá no Rio. Uma favela muito perigosa, porque disse que de madrugada os bandidos se juntam e algumas pessoas já viram luz ali, ele precisa ir lá. E aí eu falei, vamos orar para Deus guardar a vida dele, né? Em nome de Jesus, dá estratégia para que ele não precise matar ninguém, que não haja troca de tiro. Assim mesmo, orando. Passado umas horas, ela me liga rindo. Aí eu falei, o que é que houve, Rita? Você não vai acreditar. Eu falei, vou, você me conta que eu vou acreditar. Acho que eu já te contei isso, né? Aí eu falei, me conta que eu vou acreditar. Ela falou, ele foi subindo, deitado, que nem polícia faz quando coisa de guerra, né? Deitado no morro. Aí ele ouviu uma pessoa que estava orando numa língua estranha e ele falou, isso é crente. É igualzinho a pastora Mercedes. É a mesma coisa. É o mesmo ritmo. Isso não é bandido. Isso é reunião de crente. Olha o que aconteceu. Deus multiplicou aquele momento. Estou de novo toda arrepiada. Quanta coisa maravilhosa Deus já fez na minha vida. Sou muito grata, muito devedora a Deus, sabe? E aí, ele liberou os soldados e ele se apresentou ao grupo e falou que eles deveriam ter cuidado, que graças a Deus tinha sido ele, mas que podia ser uma pessoa que não conhecesse, imprudente, que já subisse atirando, porque a polícia não faz isso. Ela sobe atirando. Ela teve uma denúncia de vizinhos, como se fossem bandidos, às vezes inimigo até de crente, que sabe que não é bandido, mas, né, verdade? E isso me marcou demais. Eu falei, como Deus é maravilhoso. Vocês estão percebendo? Aquele principado diários de violência, de matança, que foi ali através de uma oração e de um pedido de perdão a Deus pela família, salvou a vida de um grupo de cristãos, salvou a vida do filho dela, sabe? Temos que aprender a andar nas leis divinas, temos que aprender a crer que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Algumas colheitas nós ainda não vimos, mas veremos. No nome de Jesus. Sabe, alguns desafios que vocês ainda têm, sabe o que prende de romper? É a incredulidade. É você duvidar. A palavra diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Seguiu. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso.
Quando eu tive Rafael, eu passei tão mal. Cada filho foi um grande desafio para mim. Parecia que o inimigo não queria mesmo que eu gerasse. Quando eu fui ordenada na Zona Sul, o pastor falou comigo que eu ia ser chamada de mãe de misericórdia, que daria muitos filhos espirituais. E no natural, porque o natural testifica do espiritual, com o Léo eu fiquei internada quase 3 meses, porque a gravidez foi em cima da do Rafael. Eu tive uma hemorragia, eu tive que fazer repouso absoluto. Nesse repouso absoluto, eu li a Bíblia de dia e de noite. Meu pai falava assim, agora que vai ficar doidona mesmo. Agora que não vai ter jeito, pega essa Bíblia e fica lá. Você ia me visitar e eu estava lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. E eu pedi 3 coisas a Deus. Que eu não sentisse dor, que o neném nascesse no dia da médica que estava me acompanhando, porque era plantão. Eu tinha gastado meu dinheiro todo no primeiro filho que eu fiz. Paguei parto particular e injeção para ficar curada da psicose puerperal. Ele nasceu no plantão da doutora Elizabeth. Nasceu sem dor, eu tive parto normal. Falei, Senhor, tudo lendo a Bíblia, ninguém falou para eu pedir isso para Deus, não. Falei, se sentir dor de parto é maldição, e eu estou em Cristo, eu não quero sentir dor de parto, não, e quero que meu filho venha natural, normal. Por quê? Porque tinha medo de tomar outra anestesia e novamente passar pelo mesmo processo do primeiro filho. Aí eu engravidei da Raquel. Com menos de 2 meses, uma aluna veio fazer prova com rubéola, eu pego rubéola. Não foi fácil. Eu fui na casa de Portugal, que era assim nos fundos da minha vila, e o médico que me atendeu, porque eu estava com febre, toda pintada e grávida. O médico que me atendeu começou a chorar. Eu não me lembro mais o nome dele. A lágrima pingava, eu falei, doutor, o que é muito grave? Aí ele falou, eu passei por isso com a minha esposa. Você está com rubéola, você vai precisar tirar o bebê. Aí eu falei para ele, não, isso eu não vou fazer não. Deus já fez muitos milagres na minha vida. Falou, procura a sua ginecologista, você tem muitas chances dela nascer com lábio leporino, com cabeça grandona, com síndromes variadas, porque menos de 2 meses. E aí eu fui para casa. Aí eu falei com a minha doutora, ela falou, Mercedes, eu vou marcar o aborto para você. Eu falei, não, Beth. Aí eu chamei a minha mãe na fé, a Marlice, que um dia pode testificar com vocês. Falei, vem para cá, vamos fazer um jantar para a médica, que ela ia me trazer uns livros. Livros estrangeiros, mostrando várias crianças fruto de rubéola. Tudo um monstro, tudo horrível. Aí eu falei, eu não quero ver esse livro, não. Falei, olha, eu fiz aqui uma lasanha que você me disse que gosta muito, nós vamos comer a lasanha e esquece o aborto, porque não vou fazer o aborto. Ah, mas agora eu já marquei, esse médico é caríssimo, ele vai te atender porque eu pedi. Aí eu falei, não, mas eu não vou, pode desmarcar. Gente, no dia que estava marcado o aborto, que eu não ia, a minha mãe teve um derrame. De manhã cedo, ligaram lá para casa, fui eu e Juan, lá para Uruguai, na Tijuca, dar socorro à minha mãe. Ou seja, se eu tivesse aceitado, eu não ia de também. Porque Deus fez acontecer uma coisa muito maior. Né? Quando Raquel nasceu, tem várias testemunhas, eu morava numa vila, a vila inteira foi lá, todo mundo queria saber como é que ela ia nascer. Os vizinhos mesmo, porque assim, a gente se dava com alguns, né? Tinha uma família de portugueses também, que eram 3 irmãs, e eles foram lá, meu ponto ali me chamando. Não, fica calmo. Eles não estão nervosos. Está nervoso, Alex? Você que tem que trabalhar amanhã cedo. Está nervoso, André? Eu vou fechar agora. Quando ela nasceu, tá, eu comecei a orar em línguas.
Comecei a orar em línguas, tanta gratidão, porque eu vi que não tinha nada. Nasceu perfeitinha. Deus é Deus. Deus é Deus, sabe? E esse quebrantamento todo para ser mãe me ensinou a gerar com dor, gerar com dificuldade, não desistir das ovelhas que Deus manda difíceis. Nós não vamos gerar sempre no fofinho. Nós não vamos pegar sempre Nathalie e Julie para cuidar, viu, pastor Guilherme? Ai, nem André, estou citando as duas, né? André também, que já vem discípulo, né? Nós vamos ter pessoas difíceis, mas que Jesus ama, que Jesus quer cuidar, que Jesus não vai liberar, porque Ele não pratica o abandono. Aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Jesus não faz acepção de filho, não vê o que é bonitinho. Né? Tem pai que quando nasce o filho com problema, com defeito, nega aquele filho, abandona, fica só a mãe cuidando do filho, ou com síndrome de Down, ou com outras síndromes. É notório. Eu trabalhei com criança com síndrome. As mães são abandonadas, mas o Senhor não nos abandona. No nome de Jesus, que o Senhor possa estar trazendo luz nessa noite. Que tudo que você lembrar desses 5 principados, peça perdão pela sua família, se arrependa por eles, pela casa toda, peça perdão e diga: Senhor, que esse espírito não tenha mais vez na minha casa, na minha família, na minha geração. Cortamos e quebramos toda a autoridade que um dia foi dada a esses espíritos. No nome poderoso de Jesus, fechamos a porta e declaramos que queremos viver uma vida em santidade, uma vida em crescimento espiritual. Que Tu sejas aquele que nos dá o crescimento, Senhor. Nós queremos apenas nos colocar como ovelhas, Senhor. Ovelhas que têm pastor, ovelhas que têm pai, ovelhas que têm herança, ovelhas que têm promessa, ovelhas que têm propósito. Oh, em nome de Jesus, Senhor, venhará agora o campo do coração de cada uma dessas ovelhas que estão aqui, tirando todo o lixo, tirando toda a erva daninha. Oh, Deus, todo abrolho, todo espinho, toda erva maldita. Em nome de Jesus, Senhor, semeia a Tua palavra, semeia a Tua palavra, semeia o Teu amor, Deus, porque o perfeito amor lança fora todo medo, o perfeito amor nos preenche, o perfeito amor nos cura, o perfeito amor nos dá sentimento de pertencimento. No nome de Jesus, Senhor, que aqui não haja nenhum abandonado, nenhum rejeitado, Senhor, mas que todos se vejam abrigados no Teu amor. Em nome de Jesus, ser glorificado, Pai, ser glorificado. Nós te amamos, Deus, nós te amamos. Vai tomando cada coração como terra de propriedade exclusiva de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus para a sua glória. Em nome de Jesus. Agradeço